vamos então passar a primeira conferência da noite, que é a conferência Conflito e Corrupção, e que será proferida pelo professor Dr. José Antônio Martins, membro aqui do nosso departamento de filosofia da Universidade Estadual do Maranhão. Tem quanto? 5 horas? Está funcionando? Está? Você tem que sentar aqui para poder continuar. Não pode chamar. Esse é só para gravação. Só para aumentar, você precisa. você falar bem. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Evandro. Não, 40 minutos, não mais que isso. Quando der 40 minutos, você dá um sinal. Tá, para ser. Bom, pessoal, boa noite a todos. Quero primeiramente, então, novamente agradecer o convite para poder fazer essa abertura. É uma honra, né, fazer a primeira fala e abrir, né, as falas aqui dessa semana, que nós temos todos aqui grandes expectativas das conversas. Eu, na verdade, já quero começar fazendo alguns reparos e algumas observações. O primeiro reparo é o título. Eu mudei um pouco o título. O título, na verdade, até para aproveitar o título do evento, eu pensei corrupção e crise política, e não conflito, né? Então, na verdade, a fala que eu vou apresentar aqui tem por título corrupção e crise política, até para aproveitar um pouco o mote do evento e da circunstância. E a segunda coisa que eu queria dizer é que eu vou cometer aqui vou me arriscar um pouco, porque eu não vou fazer o que em geral a gente faz nos eventos da nossa área, né, que eu particularmente fiz a vida inteira, que é pegar esse tema, essa temática num autor e dissertar, né? Isso é uma prática usual nossa, eu sempre fiz isso, e a gente se sente até mais confortável e seguro, né? Por exemplo, pegar essa temática e dissertar, por exemplo, no Maquiavel. Teria até muita facilidade, seria muito confortável para mim até fazer isso. Mas eu vou me arriscar um pouco. Eu vou, na verdade, pegar esse tema e tentar falar um pouco da questão atual do Brasil, essa questão mais premente, né, do dia a dia, e, enfim, tentar fazer um pouco né, entendam que essa minha fala no registro de um ensaio analítico, né? Eu estou fazendo um ensaio aqui, tá? E é algo que eu estou me arriscando mesmo, porque num evento de filosofia eu nunca fiz. E nunca fiz porque eu sei, como a gente sabe como que é a área, né? A gente tem os nossos rigores, as nossas regras, e eu queria sempre a gente sabe fazer a lição de casa, né? A gente aprende a fazer a lição de casa e fica na lição de casa. Mas agora eu vou fazer alguma coisa um pouco diferente aqui, então vai mudar um pouco o viés. E é um ensaio reflexivo, então eu vou me colocar um pouco a pensar, tá? Então um pouco aqui eu meio que tentando pensar algumas coisas a partir, vocês verão, né, de alguns referenciais teóricos que eu tenho, né, enfim, são meus referenciais para pensar muitas coisas, particularmente Aristóteles e Maquiavel, né? Então, na verdade, eu vou mobilizar um pouco das coisas que eu sei, que eu li do Aristóteles e Maquiavel, para ajudar a pensar, a interpretar esse tema. Então, eu escrevi um texto, na verdade, eu vou lendo e ao mesmo tempo comentando, tá? Não serei muito longo, fiz uma coisa mais sucinta mesmo, até porque muita coisa já é conhecida, então não tem por que
ficar talvez explorando, seja dos filósofos, seja do contexto contemporâneo. Não tem por que ficar remoendo dados, fatos, informações que vocês já estão mais do que carecas de conhecer, tá? Bom, então vamos começando aqui, né? Quer dizer, na verdade, desde meados de 2005, na verdade, desde maio de 2005, quando a jornalista Renata Lopretti publica na Folha de São Paulo uma entrevista com o Roberto Jefferson, em que o Roberto Jefferson, pela primeira vez, fala de um esquema de corrupção envolvendo o governo federal na Câmara. Desde aquela data, é importante ter essa data, né? Maio de 2005, e foi passando os dias, até hoje, né? Nós temos assistido no Brasil uma série de escândalos políticos de corrupção, né? E aí a palavra escândalo aqui, entre aspas, depois vocês vão entender por quê, e aí a primeira coisa que tem que chamar a atenção, né? Porque a corrupção é tratada como um escândalo, né? E aí já escândalo no sentido de mediatizar a coisa, né? Amplificar a coisa, né? Dar um caráter exagerado, né? Para esse fenômeno. É muito curioso, e só para vocês compararem, o modo como se trata, o modo como se aborda o tema da corrupção política é quase igual, tem os mesmos esquemas midiáticos que, por exemplo, final de Copa do Mundo. É só olhar a quantidade de aparato, de mobilização, é a mesma coisa, tá? Você tem entrevista coletiva antes do jogo, depois do jogo. Então, entrevista coletiva antes da ação, depois helicópteros filmando, 32 câmeras em todos os ângulos, né, do presidiário, do futuro presidiário, né, com certeza vai ser um futuro presidiário, né, as torcidas, né, fazendo ula, né, e depois, claro, depois do jogo, da partida, né, todo mundo vai analisar como é que foi o desempenho, né, os técnicos falando, no caso, os promotores, os delegados da Polícia Federal, dando as suas entrevistas. Enfim, é uma mediatização, né, uma espetacularização deste fenômeno. Isso é a primeira coisa que tem chamado a atenção. Só para pegar 3 casos aqui, para a gente se concentrar no que eu quero dizer, embora não sejam os únicos 3, são muito mais, mas desde 2005 para cá, quais são os grandes casos de corrupção? O Mensalão, que começa justamente nessa época, e vai ter seus desdobramentos depois. Veja, com o Mensalão a gente inaugura um fenômeno que é a transmissão ao vivo de julgamentos do STF. Teve momentos do julgamento do STF, tem mais audiência que a novela da Globo. Fazer um paralelo, certa vez comentaram, depois de um tempo começou a se transmitir treino de corrida de Fórmula 1, né? Mas isso por quê? Porque o Ayrton Senna fazia umas coisas mirabolantes e começaram a transmitir. Quer dizer, daqui a pouco você vai transmitir ao vivo treino de futebol, né? Quer dizer, a mesma coisa se você for olhar o nível que chegou a questão da escandalização, né, da espetacularização da corrupção. Você transmitiu ao vivo aquelas sessões, né, eu lembro que eu cheguei a acompanhar algumas, por dever de ofício, devo dizer, não tanto por prazer, eu gostaria de fazer, mas por dever de ofício tinha que ficar acompanhando, e aqueles votos longos, né, aquele vocabulário jurídico amável que você não entende nada, né, porque isso mostra o quê? O nível de escandalização que nós adquirimos com a corrupção. Então tem o primeiro Mensalão, né, que começou em 2005 e vai ter o seu julgamento até 2011, 2012, né? Depois nós temos as obras da Copa, e das Olimpíadas, que virou também um outro escândalo no Brasil, ao ponto de ofuscar o que foi esses eventos, né? Antes de começar, seja as Olimpíadas, seja a Copa, a gente já sabia que o grande legado era a corrupção. O grande legado das Olimpíadas e da Copa é a corrupção, né? E agora, por fim, né? E não por fim, porque por último, mas não porque acabou, né? Por fim, mas não por último, a Lava Jato, né, que ontem teve a sua 47ª operação. Daqui a pouco é quase uma espécie de novela das 8 que nunca acaba, né? Mas tinha um evento assim na Globo que era Malhação, faz uns 10 anos, né, mais, né, que tá, né? A Lava Jato é isso, dá a impressão que é eterna, assim, né? Nunca acabará. Bom, então, apresentar os casos de corrupção envolvendo setores públicos como escândalos não é novidade para as práticas usuais da mídia brasileira, que se especializou nessa espetacularização desses fatos, ignorando qualquer respeito por preceitos legais, constitucionais, ou mesmo no efeito
dessas narrativas para a construção, ou melhor, a desconstrução da nação. A própria sequência dos eventos já mostra o modo como a mídia e parte da nossa oligarquia dirigente pretende enquadrar esses eventos, como ações espetaculares e anódinas, lideradas e arquitetadas por um grupo político específico que foi alçado ao governo central sem o devido lastro cultural para comandar o país. Então, há uma narrativa, há um subtexto que está aí posto. Em outras palavras, o que a grande mídia, e isso é importante notar, né? Os grandes jornais, revistas, rádios, TVs e os portais da internet, que estão na mão de mais ou menos umas 10 famílias, não mais do que isso, associada a outros grupos de mesma classe, né? Magistrados, empresários, enfim. Essa pequena oligarquia rica que comanda essa nação há séculos, o que eles realizaram foi a produção de uma ação política com vistas a perseguir e destruir não indivíduos, mas um projeto de país, mais do que um grupo político. Esse arco de ações que culmina com o impedimento de Dilma Rousseff em maio de 2016, por isso que eu falei, maio é uma data emblemática aqui, teve, contudo, um efeito talvez não premeditado, mas não de todo indesejável, que foi o quê? Uma ampla crise do campo do político. Nos dias que correm, assistimos à vociferação de um discurso de desqualificação do campo político, como uma espécie de sentimento nacional no qual fomos tomados pela antipatia ou aversão a tudo que diz respeito ao mundo político e, por consequência, ao que diz respeito à vida em situação de coletividade ou os coletivos sociais, sindicatos, partidos, associações, conselhos. Diante desse quadro, cabe inúmeras indagações, mas quero me concentrar em 2 aspectos tão somente. Será que de fato estamos assistindo a um combate efetivo e responsável da corrupção política a partir das ações lideradas pela Operação Lava Jato, que tem como protagonista o juiz midiático Sérgio Moro? Será que de fato estamos presenciando um funcionamento adequado e eficaz das instituições, notadamente os órgãos do judiciário, ou o que se tem é uma manipulação de instrumentos jurídicos próprios do Estado, conforme já apontava, desse estado de exceção, conforme já apontava Carl Schmitt? Só lembrar que, para quem não está informado, hoje pela manhã, o professor da USP, meu amigo Pablo Hortelado, foi conduzido coercitivamente à delegacia de polícia para depor naquele processo que está sendo movido contra 17 jovens manifestantes que, em 4 de setembro de 2016, estavam na manifestação, iam fazer a manifestação contra o governo Temer, e um oficial do Exército armou uma emboscada, eles foram presos, ficaram 2 dias presos e hoje estão sendo processados por organização terrorista. No âmbito desse processo, hoje de manhã, o professor Pablo Hortelado foi conduzido coercitivamente à delegacia de polícia para prestar depoimentos, tá? O Pablo esteve até aqui, eu estudei com o Pablo, professor, hoje ele da área dele é mídia, né? Mas ele é graduado de filosofia. Isso mostra o tempo que nós estamos, quer dizer, não é só o reitor de universidade que é conduzido coercitivamente. E ele foi conduzido por quê? Essa é a boa pergunta. Por quê? Porque ele simplesmente, na hora que ele ficou sabendo da prisão desses jovens, ele foi até a delegacia de polícia querer saber o que aconteceu. Então agora ele foi arrolado no processo, né? Então isso é o que nós chamamos de estado de exceção. Veja, nada disso está ocorrendo fora daquilo que está previsto no direito constitucional, viu? Há regras, quer dizer, a juíza que ordenou isso está seguindo leis, né? É só lembrar que Hitler não violou quase lei nenhuma, na verdade Hitler não violou lei nenhuma do constitucionalismo alemão, tá? Então Carl Schmitt está aí para nos lembrar disso. Um segundo aspecto a ser notado diz respeito ao impacto dessa campanha política, econômica, midiática sobre o campo do político. Notadamente, qual o efeito disso tudo sobre o grau de engajamento e compreensão da esfera política, visto ser ela o alvo desses ataques? Estamos, de fato, assistindo a um esvaziamento do campo do político conforme alardeado em prosa e verso? Bom, para tentar
iluminar essas questões, um pouco balizar a minha interpretação, eu vou me valer agora um pouco de alguns conceitos, de alguns elementos da tradição do pensamento político, para justificar um pouco as minhas posições em relação a essas duas grandes questões, né? Primeiro, em relação à questão da corrupção, até que ponto de fato estamos assistindo, né, um combate efetivo da corrupção, e a segunda, esse alardeado, esse divulgado esvaziamento do campo do político, né? Bom, e aí, para começar, eu vou aqui recuperar dois grandes temas clássicos do pensamento político. Primeiro, alguns elementos fundamentais da noção de esfera pública, né? Essa esfera pública, essa dimensão do público, ou a dimensão do político, né? O que é esse campo do político? E, por fim, alguns elementos da corrupção política, né? O que entender por corrupção política, né? Então, vamos lá. Bom, eu só quero lembrar a vocês que, por exemplo, essa minha fala aqui, tendo em vista agora a lei anticorrupção e crimes terroristas, isso daqui pode implicar coisas sérias para mim, tá? Então, só lembrando que não é brincadeira. Depois eu vi a prisão do Pablo Hortelado, eu tô pensando, a minha esposa falou assim, Zé, mas pera lá, isso aqui é sério. Eu falei, não, agora virou sério mesmo. Então, eu só quero lembrar, se eu for preso, levem chocolate, porque eu não fumo, então levem chocolate, tá? Mas levem bastante, porque eu tenho que dividir com o pessoal da cela, né? Então, mas é verdade, eu risco agora. Não somente este ato aqui, esse evento, né, esse nosso evento Crise Política, pode se enquadrar dentro das regras, depende do juiz de plantão, né, como uma orquestração. Isso aqui é um juntamento de uma espécie de organização terrorista que vai tramar alguma coisa contra o Estado de Direito brasileiro, e aí, portanto, um guardião da República, algum promotor federal pode vir aqui. Só para não banalizar, eu acho que a gente não deve banalizar, muito ao contrário. Hoje o Luiz Felipe Miguel lembra no seu Facebook, um grupo de pesquisa marxista da UFMG recebeu uma notificação, está impedido de trabalhar, tá? Duas professoras e uma pesquisadora sobre feminismo na UFBA estão sendo perseguidas e ameaçadas, tá? E lembrar que há um mês atrás, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi conduzido coercitivamente, sem razão suficiente, de atos de desvio de dinheiro que não ocorreu na sua gestão, diga-se de passagem. E aí descobriu que quem denunciou ele, abre aspas, ou seja, falando no linguajar correto, quem dedurou ele, né, que foi uma deduragem, não tinha prova nenhuma, foi um inimigo político seu. Por isso que a gente de vez em quando tem que estudar história. Isso daqui é um roteiro típico de algo que acontece, por exemplo, em 68, 69, né? Você denunciava o seu inimigo para, né, a polícia, e lá você tinha que se haver. Os tempos são os mesmos, tá? Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa parte aqui. Quero começar, então, lembrando a questão de onde que nasce. Eu acho que para tentar entender melhor o que nós estamos propondo aqui, é importante recuperar essa noção de esfera pública, né? Eu acho que boa parte da confusão proposital que temos sobre essa ideia de combate à corrupção nasce, entre outras coisas, não de um esquecimento, mas de um desconhecimento de algo que está na base do pensamento político, particularmente a noção de esfera pública ou de coisa pública, né? Como nos lembra Jean-Pierre Vernant, no momento do nascimento do pensamento político, fenômeno concomitante ao nascimento da polis, isso que a gente tem que lembrar. Depois o Vernant e o Francis Wolff vão falar isso, né? Quer dizer, o pensamento político ele nasce concomitante à vida da polis, né? Aí a famosa tese do Vernant, né? Essa tese maravilhosa, quase imbatível, quer dizer, a filosofia é filha da polis, né? E aí o Francis Wolff vai mostrar o contrário também, quer dizer, a polis também é filha da filosofia, né? Esse modo de organização que é a polis, ela é filha, né, desse exercício de um discurso público, né? Ora, concomitante então a esse nascimento do pensamento político da polis, né, ao lado disso, um dos seus elementos fundantes era a distinção de um domínio próprio da vida privada, reservado, o lar, o oikos, né? Esse oikos que é por oposição a outro domínio da vida, esse domínio público, partilhado, comum, a polis, ou a koinonia politicae, a comunidade política, né?
Ao lado então da polis, nasce junto com a ideia de polis, nós temos sempre que ter em conta a ideia de oikos, o lar, né? O domínio do lar era restrito, fechado, místico e divino, uma vez que era o domínio da deusa do lar, Hestia. Esse não era apenas um outro espaço, o lar não é um outro território, mas uma esfera da vida, uma dimensão do existir humano similar e concomitante à esfera pública. Como nos lembra Hannah Arendt, né, na Condição Humana, capítulo 2, como seria possível admitir seres que partilhassem as coisas comuns se não tivessem um lar, uma casa de onde partiam? Como viver uma vida comum na polis se não existisse de onde retirar o alimento, de onde recuperar as forças para os desafios da vida comum? O lar, nesse esquema mental grego, conforme exposto por Vernant, é concomitante, de mesmo nível, de mesma importância para a vida, não podendo jamais ser subordinado ou inferiorizado sob qualquer aspecto. Oikos e polis perfazem, pois, esferas que se entrelaçam na vida humana. Concorrente ao oikos, a polis nasce como o domínio daquilo que é comum, compartilhado, daquilo que não pertence a ninguém, mas a todos, na medida em que implica a todos numa existência comum. E a imagem que caracteriza esse domínio é a esfera, o círculo que é o lugar da reversibilidade, da não hierarquia, o lugar dos iguais. Ora, essa esfera pública ou comum da vida se apresenta para o helênico como necessidade, como uma exigência de uma vida que busca a sua excelência e realização, algo impossível de ser alcançado plenamente no âmbito do lar, do oikos. A polis helênica, mais do que uma escolha, uma opção ou acaso, é uma necessidade que se funda por natureza, conforme demonstra Aristóteles. Assim, segundo o filósofo, na base dessa esfera pública está, primeiramente, sua origem natural. Essa cidade é fruto de um processo natural, logo por natureza. Ela é a comunidade mais excelente de todas as comunidades, por não ser subordinada a nenhuma outra comunidade. É nela e somente nela que os homens encontram autonomia, autarqueia. Por isso é somente nela que os seres podem atingir a sua satisfação, sua completude, a eudaimonia, que os latinos traduzirão séculos depois como felictas. Tudo isso é possível na polis, basicamente porque nela os seres se colocam como iguais, numa relação de reciprocidade e semelhança, naquilo que se conhece como isonomia. Tal condição se perfaz e se mantém porque esses indivíduos também partilham uma igualdade no âmbito do discurso, no uso do logos, porque todos são dotados de logos e podem e devem fazê-lo nessa esfera comum da existência, porque existe a isegoria no interior da polis. O uso do logos na esfera pública, que não se reduz apenas à fala, mas à argumentação proferida em público e assentida e compreendida, visto que quem busca compreender um argumento, um discurso, também faz uso do logos, como nos demonstra Nicole Lorraud. Esse discurso político, esse uso do logos em público, não é um entre outros atributos do logos, mas sua própria natureza nas democracias helênicas do século VI ao século IV, visto que esse logos é propriamente político, no sentido de público, divisado a um público, pautado por temas comuns e coletivos. É bom lembrar isso, né? Quer dizer, o logos, ele é o discurso público, mas essa isegoria não é somente você poder falar em público. Aquele que ouve um argumento também faz uso do logos. Então, numa ágora, numa assembleia em que se um discurso é proferido, aquele que profere o discurso está usando o logos, mas aquele que ouve também. Decifrar um argumento, compreender um argumento também é o uso do logos, né? Essa dupla dimensão do uso do logos que a Nicole Lorraud chama a atenção, né? E o discurso, ele visa o quê? O público. O tema é o quê? O público. Não se debate na esfera pública questões do oikos, privada, só questões
públicas. De tal modo que, concomitante ao debate sobre as coisas comuns, políticas, temos o desenvolvimento e a complexificação das instituições e leis da cidade e a reflexão que a sustentam. Como dirá Francis Wolff, a reflexão sobre a cidade, aquilo que nós denominamos como reflexão política, é a contraface do exercício da política, pois fazer política é proferir discurso, argumentar publicamente sobre temas que são comuns. Enfim, agir politicamente e refletir, pensar sobre a coisa pública são aspectos próprios daqueles que partilham essa vida em comunidade. São coisas próprias do politikos. O que é o agir político? Né? Qual é o ergon? Né? Qual é a atividade própria do agir político? Né? O que seria o politizar, a ação política? É fazer discurso, é o convencimento, é o uso da fala. Né? Há uma outra dimensão também que é, por exemplo, a defesa da cidade. E aí um desenvolvimento que vai ter, que é a vida militar. Né? O exercício da defesa da cidade também um dos momentos altos da vida política. Né? Mas basicamente o que é agir politicamente? É debater, é ir ao debate, né? É confrontar argumentos, é colocar as suas posições, ouvir em contrário e disputá-las publicamente. Os desdobramentos desses argumentos nos mostram que, toda vez que se tentou limitar ou restringir por um instrumento exterior a essa deliberação pública realizada na polis, o que se tem é a decadência do âmbito da vida pública, o empobrecimento e enfraquecimento deste grupo articulado em torno da ágora. E a razão é simples, porque se trata de transpor para o domínio público aquilo que é privado, ou, utilizando a terminologia latina, tentar controlar a esfera pública é levar para a esfera comum aquilo que é próprio do domus, da casa, em latim. Logo, trata-se de dominação. Conforme Ettore Lepori, certamente foi essa percepção de Cícero ao modificar seus argumentos na maturidade, propriamente na trilogia após o exílio do consulado, após o ano 60 a.C., quando Marco Túlio Cícero escreve o De Officis, o De Legibus e o De Republica. Nessas três obras, com mais ênfase na última, no De Republica, o que se destaca é um Cícero que defende a ampliação da noção de civis, de cidadão, não mais restrito e limitado ao grupo patrício, às ordens senatoriais e equestre, mas propõe que esse civis, na verdade um novus hominum, seja um indivíduo que esteja presente e atuante na vida da civitas, à semelhança daquele politikos helênico apresentado anteriormente. O que Cícero constata, esse Cícero da maturidade, quando você olha esses textos, principalmente essa trilogia política da maturidade confrontada com os textos do Cícero da juventude? É o Cícero falando, olha, não dá para apostar só numa política pautada pelas ordens patrícias equestres. Há que se incluir esse outro ator político. E quem é esse outro ator político que ganha relevo? É o civis. É o civis que ganha dimensão na vida pública, relevo na vida pública, lugar na vida pública. Tal qual o politikos. E essa semelhança do civis e do politikos é um paralelo muito interessante de se fazer, conforme propõe o Lepori. Há uma moça que defendeu há uns anos atrás um mestrado na USP, propondo uma tradução do Cícero, e ela propõe uma tradução interessante para a palavra civis. Ela não propõe que seja cidadão, mas ela coloca como concidadão. Por que concidadão? Porque não existe o cidadão tomado individualmente. A cidadania é uma cidadania que se dá na relação, é um com. Então, portanto, o civis nunca é ele em si um cidadão para Cícero, ele está na relação. Então, traduzir civis ao invés de cidadão, mas como um concidadão, é justamente para chamar a atenção para essa relação de reciprocidade no âmbito público, no âmbito da esfera pública, né? O que é uma proposta cá entre nós interessante. O problema é que ela tem que lutar contra toda uma tradição que já traduziu e já consolidou civis como cidadão, né?
Mas a ideia, de fato, é muito sedutora, e o argumento é muito interessante para que nós, pelo menos para aquilo que nós estamos pensando aqui, ajuda bastante. Mas voltando ao ponto, enfim, restringir a vida cívica, a participação nos destinos comuns, é sinal de enfraquecimento dessa dimensão da existência coletiva. Logo, enfraquecimento da cidade e começo de sua ruína. E aqui, desde já, é bom lembrar o seguinte: entender cidade não como o território, as casas sobre o qual essas pessoas moram, mas é a comunidade que se entrelaça. Que a comunidade política não se configura, não se adequa totalmente, não é equivalente, por exemplo, aos habitantes de um lugar. Nem todos os habitantes de Roma eram cidadãos. Nem todos os habitantes de Florença tinham cidadania. Então a comunidade política, ela não está ainda neste momento imiscuída e equivalente ao território da cidade. O território da cidade ajuda a pensar, mas a comunidade política, ela não se limita a isso. Ora, tomando em linhas gerais essas noções, esse é o aspecto argumentativo que caracteriza o pensamento maquiaveliano acerca da corrupção. A noção que é mais inovadora no Maquiavel, certamente, né, em relação aos filósofos anteriores, é que Maquiavel, ele retoma a ideia de que há uma corrupção do campo do político, mas ele dá novos contornos, ele faz uma nova conformação, né? Por quê? Porque não somente ele toma a corrupção como um processo de decadência do corpo político, né, tal qual nos processos biológicos, né? Então, assim como no corpo biológico você tem corrupção, no corpo político você vai ter também corrupção, mas Maquiavel, ele parte do pressuposto que é uma corrupção que atinge uma comunidade política, uma esfera pública, né? Então é sempre bom lembrar disso agora. A gente vai falar de corrupção, mas lembrar, é a corrupção que atinge uma esfera da vida, essa esfera comum e coletiva. E aí, esse é o primeiro ponto que convém insistir. Se há uma grande novidade no pensamento de Maquiavel, e certamente é talvez a sua maior contribuição para a história do pensamento político, for ter demonstrado a dicotomia, né, do modo de funcionamento do privado e do público, né? Quando a gente pega o Príncipe, e essa é a dificuldade talvez de ler o Príncipe, a dificuldade da leitura do Príncipe de Maquiavel, que Maquiavel ali está a demonstrar que o âmbito do político, ele funciona dentro de uma lógica de ação política peculiar, própria, e que ele justamente não pode ser pautado por uma ação política, por uma lógica de ação política privada, ou por uma moralidade privada. Mais do que dizer que Maquiavel, no Príncipe, rompe com uma moralidade de tipo cristão medieval, e não é exatamente esse o ponto, embora passe um pouco por aí, o que nós podemos verificar com muita clareza e nitidez é que Maquiavel está tentando demarcar ali um campo do político que funciona de modo autônomo, por regras próprias, por lógicas próprias. Portanto, querer avaliar esse campo do político por um critério externo ao campo do político é justamente querer dominá-lo e não entendê-lo no seu modo de funcionamento. Ora, a teoria da corrupção de Maquiavel vai justamente de encontro com esse pressuposto. A gente tem que pensar esse pressuposto para tentar entender a teoria da corrupção. Por quê? Porque a corrupção política para Maquiavel é justamente o esfacelamento, né, a desconstrução dessa lógica de ação política própria da esfera pública. É quando você, na verdade, quer dizer, o problema que Maquiavel vai chamar a atenção o tempo todo, de muitas interpretações anteriores a ele, é que há uma frase muito emblemática nos discursos sobre a primeira década do Tito Livre, lá no livro 1, capítulo 4, o Maquiavel começa... O Maquiavel, isso é uma coisa que eu admiro muito do Maquiavel. Ele conhece o passado, né, do pensamento político e ele está dialogando com esse passado. Em vários momentos ele chama a atenção isso para o seu leitor. Por exemplo, nessa passagem que eu falo agora aqui, no começo do capítulo 4, livro 1 dos Discursos, os discursos sobre a primeira década do Tito Livre, que esse ano completam 500 anos, né, ele não foi publicado em 1517, mas sabe-se que Maquiavel concluiu o texto em 1517, isso é uma boa efeméride, né, para a obra,
e nessa obra, e nesse momento particularmente, é onde Maquiavel está fazendo a sua teoria das repúblicas, e aí você vai ter uma pequena dissertação sobre a corrupção política, mas no começo desse capítulo, Maquiavel diz exatamente o seguinte: olha, eu sei que muita gente criticou, né, os conflitos, as gritas e as assoadas que assolaram a República Romana. Quando ele fala que muitos criticaram, claro, isso daí é bons temas para dissertação. Isso aqui é tema de tese, é isso, né? Ó, quem são os tal dos detratores que Maquiavel está chamando a atenção? Isso daí dá boas teses de doutorado. Só que já tem muita gente que escreveu isso, então você vai lá e lê o que o pessoal... A lista é gigantesca, é Tácito, é Agostinho, é Salustio, a lista é muito grande. E o que Maquiavel está chamando a atenção? Falou, o problema é isso, que essas pessoas estão lendo, estão olhando para esse fenômeno com um olhar do privado sobre o público, e não olhando dos efeitos que isso tem para a coisa pública. O conflito político na Roma, ele foi extremamente salutar, a despeito das gritas e das assoadas, né? Do comércio que parou, né? De algumas depredações, resultou em pouquíssimas mortes, em pouquíssimos exílios, e melhorou muito a virtude romana, ampliou a virtude romana, né? Então o Maquiavel está de olho e fala, qual que é o problema? O problema é que há uma tradição do pensamento político que olha para a coisa pública com o olhar do privado, com o olhar do particular, e não olha a coisa pública a partir da lógica da coisa pública. Então a sua teoria da corrupção vai se pautar basicamente, então, qual seria o critério para se pensar a corrupção política? Só para fazer um parênteses aqui, o Maquiavel, ele, nesse pequeno tratado, que são os 18 primeiros capítulos do livro 1 dos Discursos, é o Tratado das Repúblicas, né? Ele nasce, então, como nascem as repúblicas, como as instituições vão se consolidando. Depois ele narra lá, que seria a parte final desse pequeno tratado, capítulo 16, 17, 18, esse movimento de corrupção da república, tá? E ele assemelha isso ao quê? Olha, isso é semelhante a uma doença num corpo político. Tal como a doença no corpo físico, essa é uma doença no corpo político. Então, o que a doença é? A doença é um processo que vai se ampliando, e se você não cuidar, você morre. E aí, lembrando, doença no sentido da medicina clássica, uma medicina galênica, que é essa a inspiração, ou a medicina hipocrática, que essa é basicamente a inspiração do Maquiavel, que é uma medicina preventiva, é pouco curativa. Porque, olha, se você pegar certas doenças, ou você tira o membro doente, ou aquela doença se espalha e morre. Então, esse é o problema das doenças que ocorrem nos corpos, inclusive então nos corpos políticos. Então, o que a corrupção é? A corrupção não é a morte ainda. A corrupção é o fenômeno que leva à morte do corpo político. E o que seria então a morte de um corpo político? Isso é uma coisa interessante para pensar. A morte do corpo político não é que passaram o trator lá em Florença e não tem mais nenhuma casa. Não. É Florença deixar de ser uma entidade autônoma. É deixar de ser uma comunidade que delibera de modo autônomo, uma autarquia. O problema da corrupção é que Florença pode e provavelmente será dominada por outros, né? Ou por um poderoso local ou por uma força externa. Esse é o problema da corrupção, isso é a morte da cidade, né? Quando a cidade perde, portanto, a sua autonomia política. Esse é o fim da corrupção, é o fim da autonomia política, porque a comunidade já não delibera mais, né? Então é isso que Maquiavel está preocupado quando ele fala de corrupção. Portanto, o antagonismo da corrupção não é a moral, é a liberdade. A perda da corrupção, quer dizer, quando a corrupção se instala no corpo político, e se ela atinge o fim, o que ocorre com esse corpo? A perda da liberdade, segundo Maquiavel. E dentro dessa lógica, né, é que você tem que pensar, portanto, as ações contra a corrupção. As ações contra a corrupção, elas devem ser pensadas, portanto, dentro de uma lógica pública, né? Elas devem ser pensadas dentro daquilo que engendra publicamente ações contra a política. Então, o problema da corrupção não é que... E aí vamos lembrar um pouco do príncipe, do Maquiavel, né? O problema da corrupção não é que o príncipe é avarento, cruel, devasso. Isso não é um problema para a esfera pública, porque isso é do domínio do privado. É muito curioso que a gente olha a segunda parte do Príncipe. O Príncipe do Maquiavel são 26 capítulos, né? No capítulo 15 é meio que o corte, né, do argumento.
14 primeiros capítulos, ele analisa o principado, e do 15 até o 25 ele analisa a ação do príncipe. No 26, aquele famoso texto sobre a autonomia, a independência da Itália, né, a unificação da Itália. Quando você olha esses capítulos de 15 mais ou menos até o 21, é onde tem aquele monte de preceito que a gente, em geral, não pede para os filhos lerem, né? Quer dizer, faça o mal de uma vez só e o bem aos poucos, né? Não seja magnânimo, seja avaro, né? E por aí vai, né? Quer dizer, só aquela coisa assim, que você fala assim, pô... E esse foi o escândalo, né? Quer dizer, como que Maquiavel fala isso? Fala, isso não é o que eu quero. Ele deixa bem... No capítulo 17 do Príncipe tem uma passagem muito legal, ele fala assim, isso daqui eu estou falando não é para o pai de família. Ele diz exatamente isso. Isso daqui não é para o pai de família. Isso daqui é para aquele que resolve ser príncipe de uma cidade, né? Aquele que resolve ser o primeiro da cidade e liderar uma cidade. Por quê? Porque fazer profissão de bondade entre os que são ruins é sinal de decadência. Porque a política não é o lugar dos bonzinhos. Então não adianta você fazer profissão de santo, de bondade entre os ruins. Isso te leva à decadência, né? Portanto, é necessário olhar a coisa pública com o olhar da coisa pública, né? Porque o importante é que a liberdade não se perca, que esse Estado não deixe de existir. Porque se você fizer profissão de bondade e o Estado deixar de existir, desculpa, todo mundo perde. Você, ao falar assim, eu não negocio com bandidos como Eduardo Cunha, beleza, legal, você é muito honesto. Só que Eduardo Cunha faz das dele e vai comandar e vai fazer das dele e vai conseguir. E você vai ser deposta. Bom, é isso. Não negocia, tá? Não negocia. Impeachment. Ah, mas isso foi uma sacanagem. Eles fazem sacanagem o tempo todo. A prática deles é a sacanagem. Ou os hábitos de corrupção. E aí, então, tem que jogar, tem que entender essa lógica. Não adianta fazer profissão de bondade. Eu sempre uso... então, o que nós temos que olhar é o seguinte, quer dizer, o que Maquiavel está instituindo, veja, Maquiavel eu acho que é um equívoco que a gente tem que começar também a resolver assim. Maquiavel não anula a moralidade privada. Maquiavel não é um defensor da devassidão, uma espécie de moral invertida. Não, ele está dizendo o seguinte, a coisa pública tem lógicas próprias. Se você não entender, dá nisso. E veja, ele não é nem um pouco determinista, ele é o que eu chamo, na minha tese eu usei uma expressão que ele é possibilista, ele abre um campo de possibilidade. Tudo que ele fala assim, ó, se você fizer isso, tem 3 alternativas, A, B ou C. E ele fala, ó, é isso que vai acontecer, escolha. Ele não fala assim, a república tem que ser uma república popular. Ele fala, se for uma república de caráter aristocrático, dá isso, isso, isso. Se for de caráter popular, dá isso, isso, isso. Escolham. É uma espécie de enxadrista que analisa as aberturas possíveis de um jogo de xadrez. Mas quem movimenta a pedra é você, o governante que vai tomar a decisão. Então ele não é um moralista no sentido de um amoralista, né? Alguém que rompe com a moralidade e que defende o fim de uma moralidade. Não, ele só está mostrando, olha as consequências, só isso. Faz um cálculo de consequência, né? E veja, ele também não é defensor irrestrito assim, faça o mal. Não, ele falou assim, olha a finalidade. No começo da História de Florença, que é outra grande obra de Maquiavel, e essa é a última obra que ele escreve, na verdade, ele começa falando o seguinte, olha, muita gente já falou sobre a história de Florença, se eu falar mais uma vez, vou estar sendo redundante, né? Quer dizer, não é aquela coisa assim, tudo já foi escrito sobre tal coisa, então o que tem mais a dizer? Ele falou, só vou chamar a atenção para uma coisa que os outros não chamaram a atenção, vou chamar a atenção para os aspectos internos, isso não chamaram a atenção. E para os aspectos internos, ele falou o seguinte, olha, nem todo conflito é bom, tem conflito que dá morte, dá decadência. Ele falou, vamos comparar Roma e Florença. Então, o famoso capítulo lá que ele começa comparando Roma e Florença. Em Florença, os conflitos geraram virtude, fortaleceram a vida militar. Em Florença, não, gerou divisão, facções e tal. Ele vai comparando ponto a ponto e fala, ó, então não é a violência pela violência, o conflito pelo conflito. É qual é a finalidade que está ali posta. Eles estão visando o quê? Então, dentro desse metrum, que dessa mensuração, que nós temos que tentar entender o pensamento de Maquiavel, senão a gente começa a cair no lugar comum, na esparrela comum, falar, ó, Maquiavel é uma espécie de antimoralista, né? O Maquiavel maquiavélico. Tem um texto bem bacana do Sebastian de Grazia, Maquiavel no Inferno. É um livro antigo, foi traduzido para o português pela Companhia das Letras. E o Sebastian de Grazia, ele conta uma coisa muito curiosa lá sobre a vida do Maquiavel. Que você vê certas narrativas, em algumas cartas, Maquiavel é até meio, assim, tanto quanto pornográfico, né? E Maquiavel é um cara extremamente católico, era um catolicão, né? E aí ele tenta falar assim, mas como que alguém então, assim, religioso, ele era muito religioso, acho que se não me engano um dos irmãos dele virou padre até. Ele falou, como é que alguém tão religioso, né, tem uma atitude teórica assim tão questionável a partir dos cânones de um certo, e aí já podemos falar de catolicismo, do cristianismo.
Mas é aí que o Sebastião de Graça mostrava. Não, porque Maquiavel está muito claro. Olha, eu não estou preconizando, façam isso. Só, se fizer isso, vai dar isso. Ele está fazendo cálculos de consequência, só isso. Né? E ele tem razão. Cá entre nós, ele tem toda a razão. Né? E depois do Maquiavel, o que nós podemos dizer então? Quer dizer, portanto, seguindo o pensamento maquiaveliano, a corrupção não é um processo excepcional e anódino à vida política, mas algo que está no horizonte do possível, sendo quase necessário que ocorra, na medida em que todos os corpos políticos desenvolverão, em algum momento, um processo de corrupção política, tal como nós. Um dia a gente vai morrer. Por quê? Aquela coisa que o cara morreu de velhice, né? Ou seja, falência múltipla dos órgãos. Assim também em toda a cidade. Esse processo não pode, dentro dessa lógica argumentativa, ser associado, portanto, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Não pode ser personalizado, pois ele se coloca no âmbito da ação política, das lógicas de ação no interior da esfera pública, lógicas essas que ultrapassam a esfera da vontade, dos desejos individuais. Por isso a corrupção, mesmo que nasça das ações e desejos de um grupo, e em geral dos grandes que desejam dominar, segundo Maquiavel, quando essas lógicas de corrupção se instalam, ela perde esse caráter personalista e passa a ser lógica de ação assumida ou por parte da comunidade política ou pela comunidade política como um todo. Ora, a partir desta visada, é totalmente inócuo tentar curar o corpo político, centrando a terapêutica na anulação da ação política de alguns membros desse corpo, e não na lógica ou na dinâmica da ação política corrompida. Segundo Maquiavel, pouco adianta afastar um ou mais grandes, né? Em geral os grandes são os corruptos. Em geral os populistas que compram o apoio na cidade, né? Um exemplo, quer dizer, Maquiavel estava pensando lá na antiguidade como uma espécie de Nostradamus, ele estava olhando para o Trump, para o Dória, para o Luciano Huck, né? Quer dizer, se há uma lógica de ação política permissiva e permeável a esse tipo de prática, é porque ela já está instalada. Enfim, na medida em que é uma prática política instalada no seio do corpo político, a corrupção deve ser considerada a partir da comunidade como um todo, como algo que implica todo o corpo político e deste modo deve ser combatido. Né? Então esse é o problema. Quando você personaliza, você não está acabando com a corrupção. Você não está diminuindo a corrupção. Então agora eu volto um pouco ao meu ponto de partida, né? E aí eu vou começar um pouco pela questão da Lava Jato, mas não somente da Lava Jato, desses casos de corrupção, dessa escandalização. Qual é o pressuposto, o ponto inicial deles? É que há pessoas, indivíduos, eles se centram em indivíduos. E veja, aí pode voltar até um pouco antes dos casos, outros famosos casos de corrupção, por exemplo, o Paulo Maluf, Celso Pitta. O problema não era o Maluf ou o Celso Pitta, ou não era só eles. Tanto que seria até fácil, trancafiar eles e acabou, né? Bom, no caso hoje a gente está vendo que coisa mais complicada, porque descobriram que o Sérgio Cabral virou agora o comandante ele comanda toda a estrutura de corrupção dentro do presídio agora, ele está comandando até as quentinhas, tal. Quer dizer, o cara realmente tem uma vocação para corrupção gigantesca, ele tem um profissionalismo gigantesco, ele está como, né, parece que teve um mandato para que ele ficasse em cela solitária lá, que ele se tornou perigoso dentro do presídio, né? O cara desse realmente ele é perigosíssimo, né? Mas não adianta trancafiar um cara, porque as lógicas que estão instaladas, né? Então qual que é o problema, por exemplo, de uma operação como a Lava Jato, né? E aí eu estou pensando no seu protagonista, né? No juiz Sérgio Moro, o juiz midiático Sérgio Moro, né? É que ele se centra em indivíduos. E aí quando você agora olha um pouco a coisa em perspectiva histórica, né, e olhando, já depois da 47ª operação da Lava Jato, já dá para ter perspectiva histórica. O que nós temos? Percebe-se claramente que havia uma espécie de telos, de objetivo a ser alcançado, e todo o enredo foi montado. E tudo aquilo que não se encaixava no enredo era retirado. Por exemplo, personagens que não estavam previstos, alguém que, por exemplo, fosse do PSDB ou algum outro empresário que não aqueles, estava fora. Não se investiga, tá? N casos, podia citar aqui, N casos de gente que não foi investigada, dados que não foram aventados, né? E outros o tempo todo martelando. Porque qual que era o objetivo? Então o objetivo não era combater a corrupção.
Está claro ali, quer dizer, então é ingenuidade falar, o Sérgio Moro, ele errou. Não é que ele errou, ele sabe muito bem o que ele quer fazer. Esse é o ponto agora que eu quero chegar, e aí meio que já indo para o encerramento. Quer dizer, o Sérgio Moro não foi um ingênuo. Ele não é ele, enfim, eu estou dando também. Esse é outro problema, é a gente querer criticar e falar, é o Sérgio Moro, esse é o ponto. Não é o Sérgio Moro, não é o Dallagnol, né, a delegada Érica Maquena, não são esses os personagens. Quer dizer, quando a gente quer também personificar, quer dizer, você que está do outro lado do balcão e fala eles, e aí você dá esses nomes, você está errando também, porque eles fazem parte de lógicas de ação política. Quer dizer, Sérgio Moro, Dallagnol, aqueles delegados da PF, e outros juízes e outros membros da mídia, eles estão executando uma lógica de ação política muito clara, qual seja, tirar um grupo político do poder. Então o objetivo é esse. Quer dizer, então, usando aqui um pouco Maquiavel aqui a tiracolo, ora, o que é esse, abre aspas, combate à corrupção, que não é combate à corrupção, porque justamente é personalista, porque se fosse para combater a corrupção, você desmonta as lógicas. Você vai no âmago do modo como se dá a relação da coisa pública. Isso eles não combatem. Porque há uma série de outros atores dos personagens, outras medidas que poderiam ter sido feitas, não foram feitas. Não foram, né? E não vão ser feitas. Por quê? Porque o objetivo não era esse. Eu sempre brinco, eu estudei, minha tese foi sobre corrupção, eu falei assim, eu vou ter material a vida inteira para ficar falando disso. A vida inteira eu vou ficar falando disso. E vou ter material. Olha, vou citar sempre o caso da semana passada. Daqui 10 anos, quando me chamarem para uma palestra, eu vou citar o caso da semana passada. Não é que eu estou sendo Notre Dame. Porque se você não combate a corrupção retirando a lógica, ela vai ocorrer. O exemplo que eu dou é aquele filme Tropa de Elite, né? Aqueles jovens policiais com ideais e tal, chega num quartel da PM dominado pela corrupção, ele vai ser tragado. Então o que ele tem que fazer? Tem que sair do quartel. Não é o que eles fazem, o filme mostra isso. Bom, veja, o filme foi feito em 2006, 2007, se não me engano. Quer dizer, aí a gente ouviu o mês passado o ministro da Justiça falando que quem domina o tráfico de drogas hoje no Rio de Janeiro são os coronéis da PM. Parece que o filme Tropa de Elite se autorrealiza, né? Aquela profecia que se autorrealiza. Mas não é isso, é óbvio, não desmontamos a lógica. E aí foram entrevistar, tem uma fala de um dos traficantes preso, né? Falou assim, a nossa bobagem foi que a gente financiou esses políticos que agora eles assumiram o controle do tráfico. Quer dizer, quem assumiu o controle do tráfico são os políticos. Quer dizer, o traficante falou, fui burro pra caramba, né? Quer dizer, eu deixei na mão deles, agora eles estão controlando. Por quê? Porque não desmontou a lógica. Então, se você não quebra a lógica de corrupção, vai se repetir. E aí, no caso, o que está por trás? O que a gente pode reparar? Que esse combate à corrupção gerou o que no Brasil, nos últimos anos? A gente pode falar de 2013 para cá, mas podia até voltar um pouco antes, vamos pegar 2013 para cá. Gerou crise política. Ou seja, parece que desorganizamos aí o campo do político, um descrédito completo da coisa pública, né? Essa propagação em prós e versos em todos os lugares de que o Brasil é um antro de corrupção, o maior caso de corrupção da história, nós somos os recordistas mundiais, e por que apoiar o político? E aí essa busca de um ser fora do campo do político, né? Ou até essa coisa meio fascista mesmo, de acabar com as coisas políticas, né? Esses movimentos fascistas de silenciamento das pessoas na esfera pública, né? Mas isso não é uma crise do ponto de vista que foi um desvio de rota, né? Um efeito não desejável. É isso que nós temos que começar a pensar. Essa crise política, assim como a crise econômica que está instalada, elas são propositais. E por que elas são propositais? Porque elas estão aí justamente para desmontar o campo do político. Voltando aqui ao Maquiavel, quando você esvazia o campo do político com esses outros atores, essas pessoas que tiveram voz na cena pública, quando você retira eles da esfera pública, né, você cria uma crise. Mas é isso que eles quiseram. Olha, o que Michel Temer faz no dia 13 de maio de 2016? A data é simbólica, 13 de maio. Ele escolhe 18 homens brancos, ricos, cristãos, heterossexuais e velhos. Quem você tirou da cena pública? Quem não é isso? Mulher, negro, as comunidades LGBT, índio, pobre, todo mundo foi tirado da cena pública. O que você tirou deles?
a exegoria. Eles não estão mais na cena pública, eles não são mais ouvidos. Eles não falarão e nem serão ouvidos. Então você retira. Então esse é o projeto. E de lá para cá, o que a gente tem acompanhado? A cada vez mais, só desmonte de políticas públicas. E aí eu estou antecipando um pouco o Paulo Arantes na sexta-feira, tenho quase certeza que ele vai falar isso, mas o que nós estamos vendo é um horizonte de expectativas decrescentes. Um horizonte de expectativas decrescentes. Ou seja, é o desmantelamento proposital das políticas públicas como política de governo, política de Estado. Propositalmente se desmonta os mais médicos, farmácia popular, PIBID, FIES, ProUni. Hoje ninguém é maluco de propor a abertura de uma universidade pública, sequer de concurso público. Ninguém propõe a criação de hospital. Todas as políticas públicas estão sendo desmontadas. Por quê? Porque isso é lógica de ação política. É a lógica deles. É desmontar ações políticas. É desmontar todas as políticas públicas. Por quê? Porque é esvaziar o campo do político. Não é esvaziar, é tirar esses atores que por um acaso até tentaram entrar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso de medida efetiva, ou seja, tirar a voz deles, por exemplo, acaba com os conselhos, e do outro lado, silencia eles do ponto de vista da mídia. Como que você fala? Há uma crise do político, e aí todo mundo acredita. Ou seja, o Brasil agora odeia a política. A gente tanto odeia a política que nós estamos aqui, ó, todo mundo aqui. Né? Quer dizer, então há um discurso que se criou para que se instaura a crise do político. Ora, mas essa crise do político não é um efeito, ela é um projeto. Assim como a crise econômica. Porque vamos imaginar que a gente tivesse crescimento econômico. Daria para falar em corte de aposentadoria, PEC do teto? Vamos pensar, só por hipótese, que não houvesse encolhimento do PIB. Que a gente tivesse com aquelas taxas de crescimento lá de 2011, 2012. Como que você vai falar de reforma da Previdência que corta salários? Qual é o argumento? Você só tinha, as contas públicas estavam todas saneadas. E para encerrar, só lembrar, qual foi o argumento fundamental para tirar Dilma Rousseff? Pedaladas fiscais. Mas o que justificou, o que em tese embasou as tal das pedaladas fiscais? O que embasou o argumento das pedaladas fiscais, as pessoas se esquecem, foi que em dezembro de 2015, durante uma semana, o governo central remanejou dinheiro do Banco do Brasil para pagar o Bolsa Família sem pedir autorização para o Congresso. Isso é a tal da pedalada fiscal. O governo pegou, que é um expediente contábil, usado por todos os governos, sempre historicamente, que é remanejar durante alguns dias o dinheiro do Banco Central, do Banco do Brasil para o Tesouro Nacional, depois o Tesouro Nacional devolveu dali uma semana. Isso foi dito pedalada fiscal. Por quê? Porque não pode fazer isso com Bolsa Família. Porque Bolsa Família não pode ter. Entendeu? Essa é a lógica da crise política. Tá? Então, portanto, o que tem a ver corrupção e crise política? Tudo a ver, como diria a grande nave-mãe. Corrupção e crise política, tudo a ver. Por quê? Porque é para destruir o campo do político. Não é para destruir, é para enfraquecê-lo, para esfarelá-lo. E se isso redundar em perda da liberdade, melhor ainda. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tá? Bom, pessoal, então, quer dizer, o que eu, na verdade, então apresentar para vocês um pouco esse ensaio interpretativo que mostrou o seguinte, olha, na verdade, há um discurso construído sobre a corrupção, não é de fato um combate à corrupção, e é um discurso que atende a um projeto político muito claro, um projeto político de enfraquecimento. A última informação aí, para deixar todo mundo deprimido essa noite, escondam as facas e as giletes, né? Veio, claro, a informação de ontem, o Banco Mundial propõe que as universidades públicas não sejam mais gratuitas e todo mundo pague, porque isso é um gasto indevido de dinheiro público. Quando você vê uma UERJ sendo fechada, e você vê universidades federais também já diminuindo seus campos, você fala, olha, realmente, quer dizer, não é delírio, né, de um esquerdopata, como diria o grande Olavo de Carvalho, né, mas parece que é algo real que está aí no horizonte do possível. Tá? Bom, obrigado, gente. Como nós estamos gravando as conferências, eu pediria a gentileza de quem quiser fazer perguntas e intervenções que possa vir aqui na frente para facilitar a
o esquema de gravação que a gente montou aqui. Bom, enquanto alguém se apresenta, não. Eu queria fazer um comentário, Zé. Trazendo um pouco a questão da lógica. Lógica, né, a disciplina que estuda a inferência válida e tal, ela tem uma série de categorias muito interessantes que eu acho que faz tempo que eu penso isso com os meus botões, e talvez o livro que a gente vai elaborar a partir desse evento, do ano que vem, seja um espaço para a gente desenvolver essas teses. Em lógica, tem um fenômeno teórico que acontece quando a lógica é clássica. Quando a lógica é clássica, não pode contradição. O princípio da não contradição proíbe, exige consistência, as teorias têm que ser coerentes, né? Então, uma teoria não pode ter uma tese e a antítese, porque se isso acontecer, a teoria fica falsificada. Eu fico pensando que a corrupção, num certo âmbito do discurso sobre política, sobre poder, sobre Estado, particularmente na nossa cultura nacional sobre política, que não é de agora. Se a gente pegar eventos dos anos 50, 60, na era Vargas, a corrupção sempre foi uma bomba atômica, né, que foi usada contra governos trabalhistas, contra a oposição, né, enfim, é um expediente, obedece uma certa lógica. E a corrupção, no momento atual, parece que ela produziu um efeito parecido com esse fenômeno teórico que acontece em lógica, que a gente chama de trivialização, lá no caso da lógica. Mas ele implica, o que é trivialização? Trivialização é quando uma teoria, uma doutrina se torna completamente falsa. Ela deixa de ter crédito. Você não pode mais se fiar nessa teoria, porque ela deduziu incoerências, né? E parece que a corrupção tem um pouco esse papel. Quando a corrupção é o bode da sala, se ela apareceu, pronto. Como se a atividade política tivesse que ser um convento, né? Um negócio assim, cheio de santidade, né? Eu estou falando isso porque talvez isso esteja posto em cores absolutas. E parece que esse pode ser a raiz do problema. Bom, isso era só um comentário para compartilhar uma reflexão que eu venho fazendo há algum tempo com os meus botões, mas que eu acho que o Zé pode aproveitar. Mas eu peguei só um pedaço, né? A gente está cuidando um pouco dos bastidores, mas eu queria perguntar uma coisa para você. Até que ponto, por exemplo, eu entendo as premissas, eu acho que eu entendo as premissas do Maquiavel, de que a corrupção é um subproduto da atividade política e que de alguma maneira ela pertence ao sistema. O sistema que eu falo aqui é o sistema político, o sistema teórico que envolve a política, né? Mas até que ponto claro que a gente conhece o consequencialismo do Maquiavel, de muitos outros teóricos que vão na linha dele, mas até que ponto a gente não poderia achar que esse discurso compreensivo com relação à existência da corrupção no âmbito político não funciona como uma apologia, poderia soar como uma apologia da corrupção? Eu acho que talvez fosse uma objeção que mais gente talvez esteja pensando. Enquanto isso, bom, já fica uma primeira pergunta aqui. Obrigado, Evandro, pela questão. Dois comentários rapidinho. De fato, quando eu estava falando de lógica, eu estava até pensando, falei, o Evandro depois vai falar algumas coisas aqui, porque, de fato, todo mundo talvez lógica no sentido muito mais pedestre aqui, não na complexidade, né? Eu acho que o termo cabe. Eu estou pensando, lógico, de fato isso, pensando, de pensar consequência, implicações, tudo. E aí talvez, eu não pude dissertar um pouco disso, mas só comentar, quer dizer, como, e aí eu acho que aí também um pouco a resposta do Maquiavel à corrupção, que eu só falei para evitar assim, não é que ele defende a corrupção nem faz apologia, ele fala, a corrupção vai ocorrer. Bom, eu só quero, quando que surgiu um pouco o interesse por fazer essa tese? Surgiu de uma frustração de, em 92, nós, cara pintadas, fora Collor, ética na política e tal. Começa em 93, desculpa, estou lá assistindo palestra, um jovem estudante sentado assim, numa conferência com vocês, vem um professor e fala, tem um cara chamado Maquiavel que fala que a corrupção ocorrerá necessariamente. Aí naquele momento eu lembrei daquela música da Maísa, né? Meu mundo caiu
Porque, pô, a gente faz todo aquele movimento e vai ter corrupção? Vai, mas a gente tirou o Collor, acabamos de depor o Collor. Não, relaxa, vai ter, calma, vai ter. Desde aquele dia que ele ficou encafado na minha mente. O que Maquiavel vai dizer? Não é que... veja, entender a corrupção como um fenômeno que ocorre no campo do político. Como a gente fica doente. Então não é ficar escandalizado, eu estou com febre e peguei uma infecção. Não, a gente fica com febre. A questão é o que você faz quando você está com febre. Essa é a questão. Ora, que descobrimos um caso de corrupção na Receita Estadual aqui de Maringá. Pô, tá, e aí? Não é novidade descobrir isso. A questão é o que você faz quando você descobre isso. É aí que é o busilis da questão. Né? E aí o que Maquiavel fala? Ora, o que ele fala que a gente devia fazer, e de fato a gente está fazendo ao contrário. A gente vê escândalo de corrupção, a gente faz essa mediatização toda, essa escandalização, e fala, odeio política, olha a coisa pública, diminui o Estado, acaba com o funcionalismo público, fim das universidades públicas, fim dos hospitais públicos, né? Médicos que roubam, o pessoal do SUS não funciona. A gente quer diminuir o público. Por isso que é escandalizado a corrupção. Qual que é a resposta do Maquiavel para casos de corrupção? Mais política, ou seja, mais engajamento, mais transparência, mais participação, porque é isso que dá controle efetivo. Ora, que tem casos de corrupção, então o que você faz? Apure, julgue. Existe uma coisa chamada judiciário. Você vai investigar, vai apurar e vamos julgar. Restituir aquilo que é devido, dar a punição devida conforme a pena, o crime. E o que a gente está fazendo justamente é o contrário. A gente está justamente, a gente chegou ao cúmulo de inverter o ônus da prova. Veja, eu vou falar uma frase pública de Sérgio Moro numa sentença. Falou, os petistas estão reclamando que eu estou acusando, que eles provem que isso não ocorreu. Mas, quem tem que provar é o Ministério Público e não você, acusado. Há uma regra básica do direito, a pessoa tem que provar que você é culpado. A propósito, produzir prova contra si mesmo, não pode. Quer dizer, pera lá, não vai produzir prova contra si mesmo, né? Aí você tem que provar que você é inocente. Que história é essa? Quer dizer, eles provem que é a culpa, eu vou provar. Não, isso que você está colocando, o Ministério Público coloca, está falso. Mas quem tem que apresentar é o Ministério Público. O Ministério Público fala, não, eu tenho indícios, você tem que falar que esses indícios não funcionam. Ora, essa é a espetacularização. E qual que é o combate então? Então, ao invés de fazer uma apologia da corrupção, ou seja, ao contrário, a corrupção ela ocorre, ela vai ocorrer. Quais são os mecanismos de combate? Ora, os mecanismos de combate são políticos, é apostar no político. E essa teoria, ela volta agora contemporaneamente, com aquelas terminologias norte-americanas que eu odeio, mas enfim, ficou na moda, que é a noção de accountability. Ou que foi traduzido para o português, em tradução horrível, que é responsividade, que é prestação de contas no limite. Então o que você tem exigido do campo público? Transparência e prestação de contas. Com isso você diminui os índices de corrupção. Que o problema não é prender o corrupto, é fazer com que a corrupção não volte. Então sim, prenda o corrupto, e também não é prender, porque também tudo agora é prisão, né? Qualquer coisa trancar. Olha, gente, há certos crimes que não deveriam as pessoas ser presas. O estelionatário é um cara que não é passivo, você tem que tirar o que é, a possibilidade dele fazer estelionato de novo e restituir, mas ele não é um assassino, ele não vai enfiar a faca em alguém. Então nem todo crime deve ter como prisão tranca-fio o sujeito. Você tem que impedir que ele justamente cometa os crimes de novo que ele cometeu, né? Mas nem todo mundo tem que ser trancafiado. 2, mas no caso da política, o principal é que isso não ocorra. Então você tem que aperfeiçoar os mecanismos políticos. Como você aperfeiçoa? Com mais ação política e não com menos. E não retirando, ao contrário, ampliando. Vai uma brincadeira para vocês. Quando vocês forem fazer estágio nas escolas, em qualquer lugar, chega numa sala de aula e pergunta assim: quem quer ser médico? Tal? Quem quer ser engenheiro? Quem quer ser político? Ninguém. E se alguém quiser ser político, fala: nossa, você quer ser bandido, né? Porque hoje política é o cara que vai se dedicar. E aí outro dia eu estava comentando, os alunos comentaram para mim: só vai para a política o cara que é um frustrado na sua vida privada, né? Porque se ele é um bom militar, ele não seria o Bolsonaro. Se ele é um bom empresário, né? Quer dizer, então no fundo é uma espécie, vai para a política o resto, né? Quer dizer, o cara que não deu certo em tudo, então, porque se você é bom, você não vai fazer isso, né? Você não vai cuidar dessas coisas. Então só para pensar, então não é uma apologia, quer dizer, a aposta é mais política, mas entender que a política tem os seus mecanismos. Não adianta você vir com instrumentos de fora que você vai ser tragado.
Pedro, para a sua apresentação. Você sabe que eu não sou brasileiro, então sou muito interessado pela questão da corrupção no Brasil, porque a corrupção existe na França também, né? Claro. Mas a questão é sobre a maneira de escandalizar a corrupção no Brasil, porque eu vi essa coisa na televisão muito frequentemente. A minha questão é, vamos dizer, a razão de escandalizar a corrupção na televisão tem, por exemplo, uma explicação complotista da escandalização, de acordo com quem você vai escandalizar a corrupção para mostrar que a política serve a nada, porque todas as pessoas são corruptadas, então é inútil de votar, e se você não votar, é o melhor meio de manter o governo presente no poder. Essa é a explicação, por exemplo, da escandalização da corrupção. Ou uma explicação otimista da corrupção é que você vai criar uma sociedade de transparência, de pluralismo político, onde você vai mostrar que mesmo as pessoas fortes podem ser condenadas, não são condenadas porque também fica no Brasil, por exemplo. Então tem duas interpretações opostas da escandalização da corrupção. A questão é qual é a sua posição sobre a interpretação da corrupção na televisão, por que é interpretada dessa maneira. E a segunda e última questão sobre a corrupção também é, mais concretamente, é possível pegar o poder no Brasil sem ser corruptado? Porque se você tem dinheiro, por exemplo, você não precisa de ser corruptado. Na França, por exemplo, você tem que saber que na França os grandes partidos não precisam de ser corruptados porque eles têm o dinheiro. Então, quando você tem o dinheiro, você não precisa de pegar o dinheiro de Petrobras, por exemplo, que a razão por que você é corruptado no Brasil. Se você tem o dinheiro, você não vai ser corruptado. Significa que você não é uma melhor pessoa porque você tem o dinheiro. Você vai controlar o poder. Da mesma maneira. Então, a questão da corrupção parece, como dizer, artificial para mim. E não porque um partido é corruptado que ele é mau, se ele precisa de ser corruptado para pegar o poder. Então, qual é a sua posição sobre a questão da corrupção? Precisa de ser corruptado para pegar o poder? Nesse caso, está bom para a Dilma? Primeira questão sobre a razão por que a corrupção é escandalizada também na televisão brasileira. Obrigado, Fabiano, pelas perguntas boas. Quando eu falava de escandalização, é justamente para mostrar o ponto. Veja, o jornalismo ele faz uma função social importantíssima, tá? Tanto que o jornalismo ele é um serviço público, né? Informar as pessoas, tá? E por que eu estou usando os termos escandalizar e não, por exemplo, o jornalismo investigativo? Porque são coisas diferentes. O que nós temos visto no Brasil é justamente a falta disso, de informação de fato, do contraditório, da apuração de fato dos dados. É muito comum você... Vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo concreto. No final de setembro, foi conduzido coercitivamente o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a acusação de desvio de 80 milhões. Foi conduzido de manhã, quando foi ao meio-dia, a delegada que fez o pedido para que ele fosse preso, ele não foi conduzido, ele foi conduzido coercitivamente, teve prisão preventiva decretada. Ela vai dar uma entrevista. Na entrevista, ninguém pergunta mais quais são os dados, quais são os embasamentos para isso. Nenhum jornalista pergunta isso. E já sai no outro dia a manchete, Jornal Nacional. Reitor da universidade é preso por desvio de dinheiro público. Qual que é o problema? É justamente o que eu estou chamando de escandalização, é isso. Pegaram uma manchete, aquilo deve ter vendido o jornal pra caramba, a audiência das emissoras subiu e tal. O que não houve, Fabiano? Apuração. Por exemplo, se um jornalista resolvesse fazer o que ele deveria fazer, jornalismo, ou seja, levantar as informações, levantar os dados, verificar de fato o que ocorreu, quais são os elementos, ia descobrir primeiro que há uma denúncia de desvio de dinheiro público envolvendo a educação à distância. Que dos 80 milhões que o governo federal alocou lá, a suspeita recai sobre 400 mil, ou seja, menos de 1%, 0,5%. Então a suspeita de desvio público é de 0,5% do montante, não é então 80 milhões. E a suspeita recai sobre o quê? Desses 400 mil que é a suspeita, é do tipo assim,
havia dinheiro para alocar uma van, locar um micro-ônibus. Então não foi dinheiro que foi embolsado necessariamente. Foi uma aplicação talvez. Agora, isso é uma coisa e corrupção é outra. Esse tipo de apuração que a mídia deveria fazer e não faz. Por quê? Porque isso não vende. Tanto é assim que vocês olham, pega qualquer uma das 47 operações da Lava Jato e veja o que até hoje é noticiado delas. Nenhum jornalista vai e apura a fundo, vê o contraditório, apura as informações, vê de fato o que embasa os documentos. É por isso que é espetacularização. É espetacular por quê? Porque você faz todo um evento de mídia, isso vende, dá manchete, mas é espuma. É tal qual noticiar uma final de Copa do Mundo, é espuma. Dali uma semana ninguém mais lembra. E é para não lembrar mesmo, né? Por exemplo, alguém sabe a quantidade de políticos que estão presos ainda? O que aconteceu com a mala lá do escândalo da JBS? Cadê os 51 milhões? Alguém sabe o que tem de apuração sobre isso? Então, isso que a mídia, que um jornalismo sério deveria fazer e não faz. Então, é um déficit, não é um déficit, na verdade, então, você vê que é um projeto, ou seja, a mídia não quer apurar. Por exemplo, aqui no Paraná, nós temos 2 processos gravíssimos, é processo, não é nem denúncia, é processo, contra o governador desse estado, e a gente não tem informação. Alguém sabe em que pé está as denúncias e desdobramentos da Operação Publicano? Eu vou dar a última informação, que o promotor que estava à frente do caso foi afastado, por ordem do Procurador-Geral do Estado, porque ele fez um ofício exigindo o depoimento do presidente da Assembleia Legislativa, e aí falou, não, você não pode fazer isso. Afastaram ele. Claro que afastaram, ele estava indo a fundo. Agora, isso não se noticia. Então, é espetacularização por isso, porque não é jornalismo, de fato. Veja, não é para ficar, perdoa, quer dizer, absurdo, não teve corrupção. Não, teve, provavelmente teve, mas eu quero apuração. Me dá fatos, não fica falando disse. Boa parte das coisas é um trabalho meio chato, gente, fazer isso, mas de vez em quando tem que fazer. Há um site só sobre a Lava Jato. Tem os dados lá da Operação Lava Jato. De vez em quando você pode acessar lá. Vai no Google, lá digita Lava Jato. Vai ter os dados, tudo. Tem os vídeos com os depoimentos. Boa parte da tal dos delações premiadas não foi comprovado. Só para dar uma comparação. Nesse exato momento está tendo um julgamento em Nova York, no juizado no Brooklyn, sobre os escândalos da FIFA. E aí tem um argentino fazendo colaboração premiada. Aí falaram, até agora a gente só está sabendo isso. Ele fez uma denúncia em relação ao Globo. O pessoal perguntou, você tem documento? Todos os documentos. Então a primeira coisa que ele apresentou foi os documentos. E aí depois ele fez a delação. Aqui não. Você fala, eu ouvi dizer que alguém me disse que um dia o Lula se reuniu com um cara à noite num bar. Fala, cadê o dado? Não tem uma foto, não tem o documento. Não, mas eu ouvi dizer. Não, aí o que o juiz faz? O juiz pega e toma isso. Que o juiz faça isso, a gente vai discutir. O problema é que a mídia toma isso. Lula esteve num bar negociando propina. Quem disse? A fonte da fonte da fonte da fonte, que a gente nunca sabe quem é. E aí você descobre que nada disso ocorreu, sei lá, daqui 2, 3 anos você descobre que nada disso ocorreu. O fato é que durante um mês o seu nome circulou no Brasil inteiro, que foi o caso do reitor. Porque o reitor, qual foi o argumento da carta que o Luiz Olivo Cancellier faz depois que ele se mata? Ele fala, olha, ninguém vai recuperar a minha imagem. Eu serei eternamente o reitor corrupto da UFSC. Apenas a minha morte, aquilo é um ato político. Apenas a minha morte poderá, talvez, recuperar a minha imagem. Por quê? Porque foi um evento midiático. Não tem página de jornal para falar, olha, era mentira o que foi divulgado, ou não era bem isso. Então essa apuração fala, então, sentindo um pouco, Fabiano. E é claro, é óbvio que a gente quer transparência, ao contrário, a gente precisa de transparência. E a mídia tem que fazer isso. O problema no Brasil é isso, que a mídia não é transparente. Por exemplo, todo mundo sabe aqui nessa sala que se você quiser algumas informações melhores, você não pode ficar vendo só os portais do UOL, G1, você tem que estar nos blogs subversivos. Que ali você começa a ver documentos, contrapontos, outras informações. Se você ficar acessando apenas o UOL e o G1, você não sabe o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma visão só de mundo. Tá? Isso falta. Eu acho que para você que é francês, por exemplo, eu vi um tempo na Itália, eu sentia falta disso, porque na Itália você tem jornais de direita, jornais de esquerda, mas é jornal.
Quer dizer, o Deutsche Welle quer dizer, você tem os veículos de informação, eles fazem jornalismo. Eles têm a sua linha editorial. Por exemplo, você pega o El País, agora a gente tem o El País em língua portuguesa. Você pega o El País, você pode não concordar com o El País, é um jornal conservador de Madrid, que está detonando a Catalunha. Tudo bem, mas ele está fazendo jornalismo. Ele tenta dar o contraponto, ele tenta justificar o que faz. A gente não faz mais isso no Brasil. E isso é um problema político, porque você não tem transparência. Você tem certeza do que está acontecendo em Brasília? Ninguém tem certeza do que está acontecendo em Brasília, Curitiba. Qual que é de fato os dados do orçamento? Alguém sabe se o orçamento do Paraná está quebrado ou não? Alguém pode afirmar, não, Zé, há um déficit no Paraná. Alguém tem esse dado? Alguém tem essa informação? Algum jornalista foi atrás? Não vai, a gente não vai. Maringá é uma cidade violenta ou não? Você tem informação? Você não tem esse tipo de informação. Então nós carecemos de transparência. E a mídia é uma das responsáveis por isso. E o problema é que o tal dos blogs alternativos não são estruturas de mídia, eles são blogs, são pequenas pessoas que estão ali fazendo. Você não tem essa função do jornalismo. E aí outra coisa, sua segunda pergunta, Fabiano, se tem que ser político, se tem que ser corrupto para chegar ao poder. Na verdade, eu acho que não. Acho que não deve ser, né? Mas a questão não é ser corrupto ou não, mas tem que saber como funciona a política. E, por exemplo, essa é uma das críticas que eu endereço um pouco aos governos petistas. Porque qual é o argumento que tinha lá no petismo no começo de 2013? No começo de 2003, assim que assumiram. Nós faremos um governo melhor porque nós somos honestos. E nós não roubamos. E eles nunca desmontaram as lógicas de ação política, tanto que foram pegos. Veja, até hoje, eu não estou vendo nos discursos recentes de Luiz Inácio Lula da Silva uma crítica ao modo de funcionamento da política. Ele é vítima de perseguição, tudo bem e tal, mas e aí? O que você vai fazer para mudar a política? Não, tanto que ele já está se aliando de novo a Renan Calheiros, a todos aqueles coronéis nordestinos. Quer dizer, aí a pergunta tem que fazer, tá, mas é possível então fazer política sem se aliar? Ele fala assim, não, tem que se aliar, mas então vamos negociar, então vamos discutir isso às claras. Veja, não houve por parte dos governos petistas, desde 2003, e se alguém tem um documento me mostre que não tem, dos petistas falando, para melhorar o modo da desigualdade do Brasil, a gente tem que mudar o modo de funcionamento da política. Não mudaram. Em 13 anos de governo petista não teve uma proposta de reforma política. Uma coisa é reforma eleitoral, pontual, número de partidos. Outra coisa é reforma política. Ampliação do voto, ampliação do salário. Porque também tem isso, a gente criou a política como um voto. Ora, votar não é o cume, não é a cidadania, nem é o maior momento da cidadania. Eu sempre brinco, essa coisa de ficar defendendo o voto como uma... Quer dizer, aí se transformou de cidadão para ser votante, né? Você é um ser votante, você não é mais cidadão. Cidadão inclui outras coisas, inclui participação, fiscalização, né? Participar dos conselhos, participar das audiências, entrar com uma ação na justiça. Isso é ato de cidadão. A gente tem medo de ir para o fórum. Falou, estou sendo injustiçado. A gente tem medo de dizer que está sendo injustiçado. Então, o nosso déficit, a gente tem um déficit de cidadania. E aí veja, essa propaganda quem fez foi o TSE, que o voto é o maior momento da cidadania. Não é. E quando o TSE faz isso, foi, sacanagem do TSE. Está querendo realmente não querer que as pessoas participem da política, né? Olha, a política tem várias ações, não é somente ir lá votar. Na verdade, ir lá votar é muito pouco, dá o quê? 10 segundos atualmente, né? Quer dizer, se você reduzir a sua vida política a 10 segundos a cada 2 anos... para lá, né? Então tem alguma coisa errada. Aí cadê os paneleiros? Claro que não tem paneleiro. A gente é educado para não se manifestar, porque política é... Tanto que está todo mundo apostando. 2018 nós vamos dar o troco. 2018 não vai dar troco. Não vai dar troco nenhum, filhão. Por quê? Porque você acha que em 2 segundos lá, apertando confirma, você mudou a realidade do seu país? Não mudou, não vai mudar. Enquanto a gente não parar para pensar isso, quer dizer, há uma lógica de ação política que passa por nós também, pensar isso, olha, a política é maior. E só uma última coisa, aqui no Brasil, não sei como é na França, mas aqui no Brasil ter muito dinheiro não significa muita coisa não, porque tem gente que tem muito dinheiro e quer mais dinheiro ainda. Você olha os escândalos da JBS e tal, quer dizer, ter dinheiro significa que então não vou roubar, então vou administrar coisa. Não, pior, esse cara, quer dizer, o Luciano Huck é o cara que... Olha o Dória. Você vai dizer que o Dória é um cara pobre? Olha o que o Dória está fazendo, só para dar um dado, o Dória acabou de entregar... O Dória acabou de entregar para a maior empreiteira da cidade de São Paulo a secretaria que controla as subprefeituras, ou seja, aquela que administra as plantas da cidade, o IPTU.
como diz, colocar a raposa no galinheiro. Então imagina uma galinheira tendo toda a planta física da cidade para saber onde que ela pode fazer projeto, onde que ela pode mudar as leis de zoneamento. Imagina, o dono da Cirela hoje é o secretário das subprefeituras de São Paulo. Então, ou seja, ele quer roubar mais, porque a pergunta é um saco sem fundo esse povo, é literalmente isso. Eu acho um absurdo isso. As pessoas não têm limite, quer dizer, o Gedel Vieira, o cara já era rico, para que pegar 50 milhões? E você vê que ele é um rico e é um psicopata, porque foi encontrado impressão digital em quase todas as notas. Ou seja, o cara ficou dias e dias contando aquele dinheiro, ele é um psicopata. Gente, imagine 10 malas de dinheiro, e todas lá o cara contando. Quer dizer, é uma coisa, uma tara, né, por dinheiro. Obrigado, Fabiano, não sei se tinha respondido. O nosso horário está um pouquinho passando, mas a gente vai... Serei breve. Uma última pergunta, uma última resposta mais rápida para a gente não atrasar muito o início da segunda conferência. Certo, você falou assim, olha, a corrupção mais política, certo? É engraçado que a minha conexão que eu faço é um pouco diferente, certo? Política você coloca em discussão, mas você poderia ter colocado, sei lá, mais corrupção, mais Estado. E a conexão que eu faço é justamente o contrário, tá certo? Ou seja, a conexão não é um problema de pessoas, a conexão é uma coisa estrutural. E uma coisa que anda próximo, mas não necessariamente junto, é a seguinte ideia: Estado grande, mais corrupção; Estado menor, menor corrupção. E por que essa conexão? No Estado maior tem dois problemas. Primeiro, você tem mais dinheiro, e segundo, é mais difícil você ter transparência, porque é mais coisa para você fiscalizar. Se você tem um Estado menor, você tem menos dinheiro e você tem mais transparência, porque é mais coisa, um número menor de coisas para fiscalizar. Então, assim, uma coisa que eu percebi na sua fala é uma simpatia por um Estado grande, tá certo? E uma coisa que eu percebo é, um dos problemas do Estado grande é que ele conduz com mais naturalidade a corrupção do que um Estado menor. Por essas duas razões. O Estado menor tem mais dinheiro e é mais difícil ter transparência. O Estado grande é muito grande. Mesmo o maior exército de jornalistas não consegue fiscalizar. Então, a minha sugestão é, será que a conexão não seria, se o problema não são as pessoas, são as estruturas, será que o problema não seria a estrutura nesse sentido? O Estado grande, ele é mais conducente à corrupção do que o Estado menor? Obrigado, Murilo. Duro que as pessoas fazem umas perguntas, a gente agora tem 30 segundos para responder, mas eu vou tentar ser breve. Na verdade, o Murilo ele lembra um pouco o Rousseau. O Rousseau ele tem uma conta no contrato social muito legal, que é uma conta proporcional. Conforme vai aumentando o Estado, vai diminuindo a participação até ponto que um grande Estado tinha que ser império. Tanto que o fenômeno da República Norte-Americana escandalizou boa parte desses casos. Como é que pode ser um território tão grande uma república? Que para Rousseau é aquela coisa de Genebra, né? Se for maior que Genebra, não dá para ser república, né? E aí você tem a República Norte-Americana, aquilo até hoje. O Montesquieu vai falar, ninguém apostava muito que isso ia dar certo, isso aqui em geral vai dar errado. E um pouco é isso, quer dizer, é difícil de controlar. Mas aí, Murilo, eu quero chamar a atenção do seguinte: o que nós estamos chamando de Estado grande, Estado pequeno, você está olhando pelo viés da corrupção, mas estou pensando o seguinte: Estado pequeno, ou seja, máquina pública pequena, sabe o que significa também? Não ter política pública. E sabe o que é não ter política pública? É não ter hospital público, escola pública, segurança pública. Quando a República Brasileira foi instalada no ano de 1889, tem um estudo do IPEA sobre funcionalismo público que mostra o seguinte: no dia seguinte eles foram fazer um levantamento da quantidade de funcionários públicos no Brasil. O Brasil devia ter em torno de 10 milhões de habitantes, e a quantidade de funcionários públicos estava em torno de membros do governo central da República, era de 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, 70 mil era milico. Então você só tinha 30 mil pessoas para controlar os tributos, fazer saúde, educação, transporte, ou seja, não tinha. Então você tinha um Estado pequeno, beleza. E aí vai lá, só ler o Euclides da Cunha no sertão. O que o Euclides da Cunha nota? Olha, ele está matando Canudos, mas o problema é o seguinte: matar esse povo lá, Antônio Conselheiro, esse povo de Canudos, o problema é que a gente não levou Estado para eles.
Diminuir Estado, fazer PEC do teto é legal. Sabe por que é legal? Tá, é legal, você vai economizar dinheiro do povo, vai fazer o quê? Tá, só que você não vai ter mais universidade pública, você não vai ter mais escola pública. Então, o que nós estamos chamando de Estado grande e Estado pequeno? Quer dizer, a gente, a muito custo, conseguiu, em 2006, matricular todo mundo no ensino médio. Ter vagas, ou seja, aquele direito garantido na Constituição, que todo mundo tem direito à educação, a gente conseguiu a muito custo. Hoje, nesse exato momento, nós não temos vagas o suficiente para as crianças com 6 anos entrar no primeiro ano. Ou seja, há um direito constitucional que não está sendo adequado. Por quê? Porque o Estado não é grande o bastante. Então, o Estado grande e o Estado pequeno não é máquinas gigantescas, é política pública. Por exemplo, o Estado grande é quantos fiscais nós temos para controlar as nossas reservas na Amazônia. Não há IBAMA, o IBAMA é desse tamaniquinho, o Instituto Chico Mendes é menor ainda. Então, Estado grande, Estado pequeno é que sociedade nós queremos, que política nós, por isso que eu comecei o ponto falando que esfera pública nós queremos, a gente tem que discutir esfera pública. Meu problema não é questão de pagar muito ou pouco imposto, mas que Estado, que coletivo que eu estou construindo com isso, porque o meu problema não é pagar imposto, o problema é que só eu estou pagando imposto, o problema é que o pessoal do Grupo Votorantim não paga o imposto que eu pago, meu vendo imposto de renda. Porque se todo mundo pagasse imposto, condizentemente, proporcionalmente à sua renda, com certeza teríamos mais arrecadação. E aí, por exemplo, a gente poderia ter mais universidades públicas, poderia abrir mais cursos de medicina, entendeu? Então, a questão de Estado pequeno e Estado grande não é de mais ou menos corrupção, porque qual que é o discurso? Viu? Tem corrupção, então diminui o Estado, diminui políticas públicas. Por exemplo, a partir de fevereiro não tem mais PIBID, não tem mais PIBID, tá? Não tem mais dinheiro. Por quê? Porque vocês ficam no bar bebendo, vocês vão sair daqui e ficar bebendo, é corrupção, fica enchendo a cara. Ou o Zé Antônio fica dando dinheiro, que eu sou coordenador geral do PIBID, fica dando dinheiro para vocês não ir na escola, fazer reunião, corrupção. Agora a pergunta é, como pensar políticas públicas? A gente diminui o Estado, e sabe qual é o argumento que estão colocando para tirar o PIBID? Não tem previsão orçamentária. Todos os documentos, eu acabei de receber um ofício agora da CAPES, que foi um pedido da Andifes, dos diretores, dos reitores, para que se prorrogasse o PIBID. A CAPES responde, não é para prorrogar o PIBID, apesar de todo mundo elogiar, tal. Por quê? Porque não tem previsão orçamentária. Então isso é o quê? Não vai ter essa política pública. Farmácia popular, acabou. Então, Estado pequeno é isso, não tem farmácia popular, não tem Bolsa Família, não tem políticas públicas. Então, essa é a discussão não é corrupção ou não, por isso que eu acho que esse é o ponto também. Quando você joga a corrupção para o centro do argumento, você desloca a discussão sobre Estado, que esse seria o ponto legal de discutir. Quero Estado para quê? Porque se não for também para fazer políticas públicas, eu concordo, me dá a mão, vamos junto. Porque se não é Estado para fazer políticas públicas, se é Estado para dar juros, para pagar juros para banqueiro, estou junto. Aí eu estou com você, mano. Ficar com uma máquina pública gigantesca para não fazer política pública para a mulher. Sabe qual a primeira coisa que esse desgraçado, não posso falar isso, está sendo gravado, mas assim, que o ministro, o elogioso ministro da Educação, Mendoncinha, fez assim que assumiu? Tem um órgão, tinha um órgão no Ministério da Educação chamado SECADI, que cuidava do atendimento das crianças com necessidades especiais. Ele não acabou, não é que ele acabou assim, no organograma está lá, mas sabe o que ele fez? Botou uma mesa só agora com uma pessoa lá dentro, ou seja, não existe mais a SECADI, ou seja, a gente não tem mais política pública para crianças com deficiência, ou seja, a gente não prepara mais escola pública para receber aquelas crianças que têm problema de audição, de visão, de locomoção, a gente não tem estrutura para abrigar essas crianças. O SUAS, sabe qual é o orçamento do SUAS para o ano que vem? O SUAS é o SUS da assistência social. O orçamento nacional do SUAS para o ano que vem, R$800 mil. A gente saiu de verbas de bilhões para... Ou seja, a gente não vai ter mais política de assistência social. E não vem falar que isso é diminuição do Estado. Por quê? Porque está vindo um monte de mala de dinheiro para a corrupção. E só para encerrar, vou dar um dado. Até uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, há um deputado federal da região, chamado de Marahuda, que circulava para lá e para cá falando que estava falido. Nesse exato momento, se vocês pegarem uma condução e forem até a Praça das Antenas, lá na Zona 5, um lugar bem bonito e tal, tem a casa do bispo, a cúria, né?
Metropolitana, em frente à casa do bispo tem na esquina tem um outro sobrado, agora lá é o Comitê Eleitoral do Edmar Arruda. Como é que em 2 anos ou menos de um ano ele conseguiu tanto dinheiro para alugar um imóvel, um dos metros quadrados mais caros de Maringá? É isso que é política. Veja, a gente não está acabando com corrupção, a gente está acabando com políticas públicas. Então, Estado pequeno e Estado grande, para mim, é uma discussão de que políticas públicas eu quero, ou seja, que Estado eu quero. O Obamacare, qual era o problema do Obamacare? O que o Obama colocou? Falou, a gente tem uma república e a gente não dá saúde para todo mundo. O cidadão americano morre se não tiver um seguro-saúde. Quer dizer, que república é essa que não garante nem o mínimo de vida para um cidadão americano que está doente? Que sem o Obamacare, você ficar doente lá, você morre, filho, ninguém vai te atender. Quer dizer, então o Obamacare foi isso. Quer dizer, que Estado? A discussão é essa, Estado. Que Estado que eu quero? E o Estado é para quê? Porque se o Estado não for para garantir a vida dos seus indivíduos, então a gente vamos... Então, quer dizer, eu falei do Maquiavel, podia voltar no Hobbes, né? Se o Estado não é para garantir a vida dos contratantes, então vamos voltar lá no Hobbes, a gente não entendeu alguma coisa, tá? Não sei se eu respondi, Murilo, tá? Obrigado. Bom, pessoal, são 9h10, 15 minutos de intervalo e de volta para a conferência, semana do pensamento. Obrigado. A história da corrupção na cabeça.